começamos, né, a gravação. Olha, tema importantíssimo. O Roberto Sabcheni disse, olha, tem uma pessoa que conhece demais essa história de exatamente, split payment. Então eu disse, olha, é essa. E ele disse, será que ela aceita conversar com a gente? Aí o Roberto disse, não, olha, ela além de competente, é simpática, né, vai ser muito legal, vai ser um aprendizado para a gente, né, Shane? A gente é um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa está registrado na CNPq desde 84, um dos mais antigos na área aqui, eu acho, no Nordeste. Política e tributação, é o título da gente, política e tributação, aspectos materiais e processuais. A gente desenvolve esse grupo de pesquisa tanto na graduação, o Roberto já deu aula lá na graduação, na pós-graduação, mestrado, doutorado, não foi? A gente tenta integrar isso tudo, né? E hoje, digamos assim, não é, Roberto, uma oportunidade grande, né? Ter você sempre, claro, né? E ter a Shane, quem sabe até para conquistá-la para participar do nosso grupo também de pesquisa, porque é fundamental haver uma aproximação, um estabelecimento de pontes, né? Entre o direito e filosofia, sociologia, contabilidade e, como não, a parte de TI também, muito importante. E você não é, Roberto, vou deixar a palavra com você, a gente divide normalmente a nossa apresentação em três partes. Primeiro as pessoas se apresentam, não é? Então, depois a gente fala sobre o tema e depois algumas perguntas, vai girar em torno de um pouco menos, por volta de uma hora, né? Eu sei que vocês são pessoas muito atarefadas. E eu vou dar a palavra, Sheine, para o Roberto. O Roberto se apresenta, se apresenta, você se apresenta, e só fica a minha palavra de gratidão aqui a vocês, tá bom? Então, Roberto, apresenta aí a Sheine, diz para a Sheine se apresentar e agradecendo muito a vocês. Perfeito, professor. De início, né, uma ótima tarde a todas e todos. É novamente uma alegria estar aqui, né, nos nossos encontros, né, discussão do direito tributário. E, Shane, o professor Elioren foi meu professor na graduação de Direito. Eu não vou relatar quando, né, professor? Mas já faz algum período que nos conhecemos, né? Tenho uma admiração absurda pelo professor Elioren, tanto como profissional, né, como pesquisador acadêmico, né, e, enfim, divulgador, né, da Escola de Direito Tributário aqui do Recife, né, que tem todo o histórico, né, de entregas, né, professor, enfim, né, desde o professor Sotomayor Borges, etc, etc, etc. Né? E é com muita alegria, professor Lloren, que hoje recebemos a colega Shane Cristian Leal, tá? Nossa, Shane, é um desafio enorme, né, a implementação da reforma tributária do consumo, professor. E principalmente, né, porque eu disse que o iceberg, né, a ponta do iceberg, são, né, os textos normativos, a emenda constitucional 132 e hoje as duas leis complementares que regulamentam a emenda. Né? Vem aí o regulamento, depois o regimento interno do IBS, né, que são dois monumentos também, né, Shane? É um trabalho absurdo, professor, absurdo por parte, né, dos técnicos. O senhor vê, né, apenas a materialização normativa, né, mas por trás, né, tem toda aí uma equipe enorme de colegas que vem se dedicando, enfim, né, com a renúncia à abdicação e uma dedicação enorme, né, para fazer valer, né, implementar a reforma tributária. E dos colegas, professor, que eu tive a alegria, né, de conhecer durante esses 2 anos e algo, né, Shane, que a gente está trabalhando juntos, a Shane se destacou de forma absoluta, professor. É um dos colegas mais brilhantes, né, que eu tive a alegria de conhecer, é auditora da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, diretora de arrecadação, tá? Mas tem toda aí uma bagagem, né, de tecnologia de informação, né, um mestrado, né, e também, né, podíamos ter sido colegas de graduação, né, mas aí eu fiz a opção de não sair aqui do Estado, né, enquanto a Shane o fez, né? Estou no ITA, né, isso, Shane? Isso mesmo. Vou deixar, professor, a Shane aí se apresentar, né, porque o currículo dela é absolutamente imenso, né, e todas as entregas. Mas só gostaria de colocar, né, que a Shane vem se destacando por parte do Comitê Gestor do IBS, né, como líder das discussões da segunda fase do Programa de Assessoramento Técnico da Reforma Tributária do Consumo, PAT RTC 2,
um grupo de trabalho, o único grupo de trabalho que foi criado nessa segunda fase, que é o GT20, né, sobre o split payment, né? E a Shane vem sendo aí a grande líder das discussões, né, estabelecimento das regras de negócio, enfim, né, e se a Shane me permitir, inclusive, gostaria de compartilhar no grupo, professor nosso, tá, as publicações que a Shane vem realizando, em especial um excelente texto, né, um excelente artigo científico, um paper muito bom, né, exatamente sobre o split. Mas então eu professor, sem erro de afirmar, né, eu coloco a Shane como, se não a maior especialista, uma das maiores especialistas do assunto no Brasil. Tá? Então, todo o conhecimento teórico e prático dela a fazem extremamente diferenciada. Shane, muito obrigado por estar aqui conosco, tá? A palavra é sua. Muito obrigada, Roberto, pelas palavras gentis. Agradeço aqui por me receberem. Como você já falou, né, o meu currículo e minha experiência ela é muito na área de tecnologia, né? Sou engenheira de computação e tenho minhas pós-graduações e mestrados sempre ali em gestão de TI e desenvolvimento de software. E é sob essa ótica que eu tenho trabalhado bastante aqui na questão do split payment, né? Queria ter feito direito, mas minha mãe não deixou. A minha mãe ela queria que eu fosse engenheira, aí acabei indo por esse caminho, mas aí sem querer a gente acaba aqui tangenciando, né? E o que a gente enxerga muito agora do split, né? O split ele teve toda aquela fase inicial de uma construção da lei, né? O que a gente viu lá no início, né? Quando se inseriu o split payment, né? A gente percebia aí que havia uma preocupação, especialmente ali para resolver o problema atual que se tem na demora do recebimento dos créditos tributários pelos contribuintes, na complexidade que a gente tem, especialmente aqui no ICMS hoje, né? Nos processos de apropriação dos créditos, e todo esse impacto que a gente tem hoje no nosso sistema de crédito acumulado, especialmente do ICMS, a reforma tributária tentou resolver isso daí na lei com o condicionamento do crédito ao pagamento, né? E nessa construção houve ali nasceu uma preocupação das empresas de terem que, vamos dizer assim, fiscalizar o pagamento do tributo pelos seus fornecedores. Isso seria potencialmente um problema oriundo desse novo esquema imposto de condicionamento do crédito ao pagamento, né? Shane, E deixa eu te aí, interromper só um opa, pouquinho. por Eu favor. queria que você falasse um pouquinho de você, sobre a tua Ah, formação, porque a gente está conversando com o pessoal de graduação, pós-graduação, então eu queria que você falasse um pouco de você e sobre como o Roberto falou, a questão do Souto Maior Borges. Ele falava, olha, pontes, é assim como Marcelo Rebelo de Souza, em Portugal, pontes. E aí, direito, tecnologia da informação, engenharia. Eu queria que você falasse como foi a tua formação, de onde é que você veio, como é que você chegou perfeito. à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Tá ótimo, vamos lá. Então, assim, eu fiz engenharia de computação no ITA, foi minha graduação, tá? Inicialmente, eu trabalhei com TI, trabalhava na Força Aérea Brasileira com gestão de TI, né? Era militar. Fiquei lá alguns anos na Força Aérea. Nesse tempo, cheguei a fazer pós-graduação na UFRJ, em desenvolvimento de sistemas, tá? Ainda bastante técnico. E nesse período, eu acabei migrando da Força Aérea, vim para cá, para a Fazenda, como auditora fiscal da Receita Estadual, tá? Do estado de São Paulo. Continuei fazendo algumas pós-graduações, ainda um pouco menos assim Você da é área paulistana, estritamente. Shane? Você é Eu sou paulista? carioca, sou Carioca, tá. carioca. E aí eu fiz uma pós-graduação, saindo um pouquinho da TI em gestão de negócio. Né? Eu sempre na área de TI eu atuei assim, em TI, só que mais num nível de gestão de TI. Tá? E desenho de soluções técnicas, nunca ali, tipo, no código em si, tanto por trás, né? Então, eu fiz pós-graduação em gestão de negócios no IBMEC e acabei fazendo meu mestrado na FGV, juntando os dois lados, que é o lado da gestão e o lado da TI. Então, na FGV já foi o meu mestrado focado
aí, né, em gestão para a competitividade com ênfase em tecnologia de informação, né? Então, até meu trabalho de conclusão, ele foi em cima de inovação digital, tá? É uma área que eu gosto bastante. Então, assim, minha área bastante de atuação, preferência mesmo, é construção de soluções nessa área de inovação, tá? E aqui na Fazenda, originalmente eu entrei aqui na Cefaz São Paulo faz 13 anos, né? Entrei em 2013 na Cefaz São Paulo e inicialmente eu trabalhei em gestão de projetos de TI, né? Trabalhei em projetos do ICMS, outros impostos também, TCMD tive envolvida. Trabalhei em projetos de arrecadação, inclusive na implantação do PIX, na arrecadação tributária aqui de São Paulo. E, eventualmente, eu saí um pouco dessa área da gestão estritamente de TI, fui também um pouco mais para a área de gestão de negócio, que é onde eu estou agora, que agora eu estou como diretora de cobrança e arrecadação aqui na Fazenda. Então, tem toda uma área tecnológica aqui no meu setor, né? Mas não só também, a gente também tem toda essa visão tributária, especialmente do ICMS, do IPVA, no caso aqui, Estado, né? Controle de gestão de crédito, dívida ativa, e também do lado da arrecadação ali, controle de meios de pagamento, novas soluções de formas de pagamento para os contribuintes. E esse desafio que a gente está tendo no Split Payment, ele acaba tendo muita conexão com essa nossa vivência da arrecadação, de conexão com as instituições financeiras, os bancos, que a gente já tem muito essa integração com eles hoje, e aí a gente está trazendo esse know-how para essa construção da solução nova do Split. Me diz uma coisa, a gente fez a coisa de um ano, uma live com um professor meu português, Vasco Pereira, Vasco Blanco. Então, ele dizia sobre a compatibilidade do split payment com o federalismo brasileiro. Afinal de contas, se você vende, uma parte do vendedor fica separada, parte do Estado, a parte do município, se for o caso do IBS, né, a parte da União, a CBS. Isso não implicaria em violação do federalismo no Brasil. Mas eu sinto que algumas pessoas não pensam exatamente assim, com o comitê gestor, né? Acham que, de algum modo, estados e municípios perdem autonomia financeira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E aí, perde autonomia financeira, não perde? A questão da sonegação passa a ser mais difícil? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Perfeito. Vamos lá. Quando a gente está falando do split payment, um primeiro ponto que eu acho que é bom deixar bem claro é que a gente está tendo ali uma divisão do dinheiro na liquidação financeira do fornecedor para o adquirente, né, em 3 partes. Então, a gente tem o IBS indo para o comitê gestor, a CBS indo para a Receita Federal e o líquido indo ali para o fornecedor original, né? Então, assim, às vezes é até uma dúvida comum quando questionam o operacional do split, se já existe uma divisão direta ali do dinheiro para Estado e município. E a resposta é que não há um trâmite direto daquele dinheiro arrecadado para Estado e município, né? E uma quebra que a gente tem muito grande no operacional agora é que a arrecadação, o processo e o sistema de arrecadação, ele sozinho não sabe dizer para onde vai aquele dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Hoje, quando eu faço uma arrecadação, vamos dizer aqui, de ICMS no estado de São Paulo, imediatamente o meu sistema de arrecadação, ele já sabe como aquele dinheiro é redirecionado, e a gente já tem ali, num processo semanal, né, o repasse da quota-parte para os municípios, tudo isso já é muito bem estabelecido no momento da arrecadação. Então, quando chega um dinheiro ali, eu já sei, 25% é dos municípios, eu já sei como que aquilo vai ser dividido pelos municípios. E aí, quando a gente fala da arrecadação do IBS, e aqui eu não estou falando só de split payment, estou falando de qualquer tipo de arrecadação de IBS, inclusive recolhimento por adquirente e qualquer tipo de recolhimento que esteja previsto lá na lei, né? O que acontece? A arrecadação agora, ela não está mais nos estados e municípios, ela está no comitê gestor. E aí, estando no comitê gestor, entrando esse dinheiro, seja de split, seja de documentos de arrecadação, o que for, entrando no comitê gestor,
o que acontece? É necessário aguardar um processamento de um outro sistema que não de arrecadação, que é o sistema de apuração. Esse sistema de apuração, ele vai fazer todo o controle de meio a final de cadeia para identificar, né, por onde o dinheiro está tramitando até chegar no consumo final. E somente quando ocorrer o consumo final é que vai haver a distribuição para os estados e municípios. Então, assim, não podemos nem afirmar, quando chega um dinheiro arrecadado, em quanto tempo ele será distribuído para os estados e municípios. Porque se foi uma arrecadação de meio de cadeia, não sabemos quando chegará no final de cadeia. Então, assim, eu não diria que essa é uma peculiaridade do split payment, mas, de modo geral, para qualquer tipo de arrecadação do IBS, a gente tem realmente esse cenário de dependência de aguardar todo esse processo de acompanhamento do meio até o final de cadeia, até o final dessa apuração, para então o comitê gestor do IBS poder distribuir para os estados e municípios. Então, realmente, isso é uma quebra muito grande do que temos hoje no cenário de arrecadação tributária. Então, você que está há 13 anos na secretaria, né, de Receita do Estado de São Paulo, e aí a sua mãe dizia, vai estudar direito, né? Na tua opinião, com a tua experiência, há alguma violência ao princípio federativo, essa cláusula pétrea da federação, ou não? Há uma distribuição normal, há uma perda de poder de governadores e municípios com isso, ou não? Eu entendo que, assim, né, não diria, não sei, não vou afirmar em relação a uma quebra no sentido do princípio do direito, não vou me atrever a fazer uma análise de direito aqui na minha área. Mas, assim, definitivamente, do ponto de vista operacional, há sim uma perda de poder em cima desse processo arrecadatório, uma vez que o processo arrecadatório ele vai completamente para o comitê gestor, ele é 100% executado o processo arrecadatório no comitê gestor, tá? E tem todo esse delay, esse atraso para a efetiva distribuição financeira, tá? Eu acho que a gente ainda tem a ver o que vai acontecer com os procedimentos que são executados na ponta e coordenados pelo comitê gestor. Por exemplo, cobrança. Cobrança vai ser executada na ponta com uma coordenação do comitê gestor. Ainda não temos uma visão de até que ponto o comitê gestor irá, a partir de que ponto os entes poderão atuar e com que nível de, vamos dizer assim, autonomia. Isso eu diria que não está claro ainda. Mas com relação ao processo estritamente arrecadatório, com certeza há uma centralização absoluta no comitê gestor e esse atraso financeiro aí na distribuição para os entes. Me diz uma coisa, isso não é uma coisa do Brasil, né? Essa coisa do IVA, tem mais de 170 países. Você deve ter conhecimento trabalhando, né, com o assunto. Como é que isso vem funcionando nos outros países? Em alguns países deu certo, em outros países não deu tão certo assim. E aí a tua experiência internacional, né? O que é que tu acha? Porque meus professores em Portugal dizem, olha, funciona, aqui o IVA funciona muito bem, e não é de hoje nem de ontem, não, é coisa dos anos 70. Fala um pouquinho Sim. sobre isso, experiência internacional do IVA, no caso o IVA Dual do Brasil, IBS, CBS, e você já tem alguma experiência no comitê gestor também, não é isso, Sheine? Sim, sim. O que a gente está percebendo? Assim, o split payment que se está desenhando aqui no Brasil, ele vamos dizer assim, um pouco mais tecnicamente complexo dos modelos que existem lá fora, tá certo? Especialmente no que diz respeito ao que a gente está chamando de split payment super inteligente, né? Isso não está na lei, esse termo super inteligente, mas o que está constando lá na lei? Está constando como o procedimento padrão do split payment, que lá na lei fala que existe uma previsão de consulta da instituição financeira, do prestador de serviço de pagamento, ao governo para identificar o valor atualizado do tributo no momento da liquidação financeira. Então, esse tipo de ferramenta que se criou ali, de processo que se criou, com uma consulta entre instituição financeira e governo para atualizar o valor dos débitos,
Isso é algo assim diferenciado em relação aos modelos lá de fora. Do ponto de vista tecnológico, é algo mais complexo de se executar do que uma retenção simples de um valor fixo ou de um percentual, tá certo? Dito isso, né, embora eu enxergue que há uma complexidade maior no modelo que se propõe aqui em relação às experiências internacionais, eu enxergo também que o Brasil ele tem um cenário diferenciado em termos de capacidade tecnológica no sistema financeiro. Tá? Então, realmente, aqui, o Pix é um grande exemplo, né? Nenhum outro país do mundo tem algo desse tipo, né? E fazendo uma comparação com o Pix, eu diria que o projeto do split payment, tecnologicamente falando, do escopo das instituições financeiras, ele é menos complexo do que o Pix, no escopo das instituições financeiras. Então, eu enxergo que é algo que é possível ser feito. O que temos de um grande desafio, eu diria, não para agora, mas para o futuro. Por que eu digo não para agora? Porque nesse primeiro momento, assim, pensando em 2027, não se pretende instituir um split payment absolutamente obrigatório em todos os setores. Tá? Qual que é a ideia de implantação inicial? A ideia de implantação inicial é um split payment no procedimento padrão, que é o inteligente, tá certo? O inteligente offline, o super inteligente, e inicialmente opcional. O que quer dizer opcional? As empresas poderiam decidir se elas querem ou não fazer uso do split payment. E a gente está falando aqui de B2B, meio de cadeia. Então, assim, nesse cenário, há um interesse de algumas empresas em aderirem ao split para garantir o seu crédito, tá? Nesse cenário opcional, a opcionalidade ela traz ali um cenário mais tranquilo de implantação, vamos dizer assim. A dificuldade que eu coloco mais para o futuro é quando se decidir colocar o split de fato 100% obrigatório, no modo pleno do que está previsto na lei. Porque quando houver essa visão de obrigatoriedade completa, que aí a gente começa a esbarrar, talvez, em alguns pequenos desafios, tá? Então, assim, a lei coloca com um split payment amplo para todas as transações sujeitas ali à tributação de IBS e CBS. Mas aí dificuldades técnicas que se impõem. Como diferenciar transações tributáveis das não tributáveis? Esse é um tipo de desafio técnico. Então, assim, a dificuldade que eu acho não é assim, vamos fazer o split funcionar ou não. A questão é qual será o nível completo de abrangência dele e até que ponto ele vai funcionar como uma ferramenta antifraude. Porque a partir do momento que a gente enfrenta uma dificuldade, talvez no futuro, em identificar o que é tributável versus o que é não tributável, a gente pode talvez ter ali uma possível portinha para alguém talvez fugir do split payment lá na frente, quando a gente estiver falando do modelo simplificado. Então, assim, acho que para a primeira fase de implantação, pensando no modelo padrão, no B2B, venda entre empresas, num cenário opcional, acho, assim, com certeza funciona, vai para frente, etc. Agora, se ele vai funcionar perfeitamente, com obrigatoriedade absolutamente ampla, e vai impedir qualquer tipo de fraude, aí a gente já começa a falar, veja bem, talvez ele não consiga impedir absolutamente fraude, como se possa ter imaginado. Me diz com relação a determinados setores, digamos, lojas de departamentos, construção civil, como é que isso funcionaria? Existem setores preferenciais para o split payment? Eu queria te escutar, por favor. Certo. O que a gente está conversando por enquanto é o foco inicial no business to business. Então, como a gente está pensando em B2B entre empresas, não estamos colocando agora varejo e consumo final, tá certo? Então, varejo e consumo final não é o foco do momento. A gente está focando em transações entre pessoas jurídicas. E fez-se essa escolha para uma implantação inicial até para... eu nem diria que foi uma escolha técnica, no sentido de que o procedimento padrão e essas consultas que eu falei de superinteligente, elas são, assim, tecnicamente até mais complexas de se desenvolver. Mas o ponto
é que nesse mercado B2B, entre pessoas jurídicas, há um interesse dos contribuintes em aderir ao split payment, porque o split payment para essas pessoas funciona como uma ferramenta em prol da garantia do crédito que está condicionado ao pagamento. Então, o objetivo dessa ordenação foi para já entregar esse valor aos contribuintes, tá? E, além disso, também porque, em razão de ser algo que é vantajoso aos contribuintes, essa ferramenta do split no B2B como forma de garantia do crédito, além disso, a gente tem que, nesse cenário da opcionalidade, a gente pode dar tempo às empresas para, no seu time, na sua capacidade tecnológica, aderirem ou não ao split. Então, de repente, uma empresa que, por alguma razão, por um ajuste de RP, não está pronta para entrar no split, ela pode usar outra forma de recolhimento por adquirente, ou fazer uma negociação com o fornecedor para quitação do saldo mensal, e a gente tem mais tempo para irem se ajustando. Tá? Então, qual que é a ideia? No futuro, quando já estiver aí mais assentado essa visão do B2B, aí a gente entra no B2C, no varejo, tá certo? E aí, dentro do B2B, a gente ainda não desenhou uma ordenação entre setores, ou uma seleção de empresas para piloto. Então, isso ainda está pendente. Por enquanto, que a gente tem, assim, divisão de direcionamento é estritamente essa questão de começar com pessoas jurídicas, B2B, opcional com o procedimento padrão. O Estado de São Paulo tem alguma reação a isso, positiva ou negativa? É uma pergunta que te faço. E você acredita que há alguma estimativa, uma meta para a implantação? Como vai ser essa meta de implantação do split payment no Brasil? Perfeito. O Estado de São Paulo, aqui nós temos alguns colegas envolvidos, tá, participando e colaborando com esses trabalhos, tá? Além de mim, temos aí o colega Alex, que está bastante forte no grupo, temos o colega Paulo Amada, que está na coordenação, e vários outros colegas também que estão atuando na parte de regulamentação e normativo, tá? Com relação a cronograma, nós estamos em discussão, tá? Estamos aí com uma visão por parte das instituições financeiras de uma possível implantação a partir de fevereiro de 2027, tá? E isso variando conforme arranjo de pagamento, tá? Então, fevereiro de 2027, se eu não me engano, o primeiro arranjo que eles colocaram foi a TEF, que é Book Transfer, transferências intrabancárias. E aí, cada arranjo de pagamento tem o seu mês. Então, depois tem o Pix-chave, que é aquele Pix estático, transferência direta, acho que em abril, 27. E aí depois tem boleto, e depois tem o Pix dinâmico, e vai caminhando até o final de 2027. Esse é um cronograma que foi apresentado pelas instituições financeiras e que está em análise, posto que ainda estão sendo verificados nas equipes técnicas da Receita Federal e do Comitê Gestor, os próprios cronogramas de governo, e também temos que ver aí os cronogramas também do pessoal de ERP do lado das empresas, tá? Então, assim, ainda há uma pendência de convergência desse cronograma, porque, assim, quando a gente fala de split payment, a gente sempre está falando de 3 grandes grupos. Os arranjos de pagamento, as instituições financeiras, os contribuintes com seus sistemas de gestão empresarial e o governo, o Comitê Gestor e Receita Federal. Então, para a gente ter aí um cronograma redondinho, a gente precisa ter a visão do cronograma das 3 partes para poder fechar exatamente a data. Tudo isso, estando fechado, vai ser colocado em ato conjunto do Comitê Gestor e da Receita Federal para conhecimento geral. Me diz uma coisa, Shane, alguma inteligência artificial está sendo preparada para ajudar nessas atividades? Como é que vem ocorrendo isso? Há alguma participação de IA no split payment no Brasil? O processo do split payment em si, que é o que está previsto na lei, ele é um processo sistêmico bastante simples, tá? Porque ele é basicamente um processo de verificação do imposto devido, eventualmente, se houve uma retenção de excedente, uma restituição, uma segregação daquele valor e um repasse. Esse tipo de processamento sistêmico simples,
ele não envolve inteligência artificial, porque realmente é um sistema software comum, que não requer, né, nenhum tipo de machine learning, deep learning, nada desse tipo. É algo bastante básico. Onde que eu enxergo que possivelmente pode vir a ter alguma ação de inteligência artificial, talvez? Possivelmente na análise de alguns casos mais específicos e complexos. Vou dar um exemplo. A gente está analisando agora como serão tratados os casos de fraude em transações em que tem havido split payment. Então, vamos supor que houve uma transação financeira e, após a transação financeira, o pagador ele relata que houve uma fraude, ele foi vítima de fraude e aquela transação ela é incorreta, né? Então, vai haver uma análise do governo e uma análise das instituições financeiras em cima daquela transação para identificar se realmente trata-se de fraude ou não. Então, nesse tipo de processo, que é um processo secundário, não no split em si, que eu imagino que eventualmente pode-se pensar, talvez, em criar aí uma ferramenta um pouco mais sofisticada para fazer uma análise da situação, tá certo? Mas eu diria que no split em si não cabe inteligência artificial. E eu sei também, não é, Shane, que Roberto tem uma formação na área de informática, tecnológica, né, Roberto? Fala um pouquinho aí. Isso é a realidade, professor. Minha primeira graduação é em engenharia eletrônica, né? E depois até cursei, acho que um ano e algo, engenharia da computação na Universidade Católica de Pernambuco, na Unicap. Fazia os cursos, né, de forma paralela. Eu estudava na Universidade Federal, engenharia, né, e à noite eu cursava a Católica, né, computação. Mas, enfim, né, não posso dizer, Shane, que sou engenheiro, porque afinal eu só a graduação mesmo, eu não trabalhei 5 minutos como. Todo daí depois, enfim, minha carreira toda foi não engenharia, né? Mas, claro, você tem aí toda essa questão da formação, até científica, né, a forma de estudo, e isso traz, né, Shane, uma racionalidade maior, talvez, né, até na leitura dos textos normativos. Né? Então, você tem aí uma talvez característica, né, nesse sentido. Então, agrega muito, né, Shane? Acredito que agrega muito, tá, a experiência nossa numa área de TI, numa área de, eu diria, mais cartesiana, num raciocínio mais lógico, né? Traz muito de racionalidade até na personalização. Né? Por isso é essencial, né, a experiência de colegas como a Shane, né, que traz aí toda essa praxis dela, na cobrança e arrecadação, né, do ICMS, que é um imposto meio complexo, né, e traz para cá. Porque, professor, até comentei já com a Shane em outra oportunidade, que lá atrás, quando eu estava como gestor jurídico da Prefeitura do Recife, isso 2013, 2014, nós tivemos a oportunidade de implementar uma espécie de split payment no Recife. Você deve se recordar que fomos pioneiros, né? Lembro que levei para o meu secretário de Finanças, na época, né? Comentei com ele, tinha acabado de ler um paper sobre a experiência europeia, né? Aí sobre a Itália, né? Sobre a Romênia, né? Achei bem interessante. Estava aí, professor, acredito que iniciando o meu doutoramento, enfim, não me recordo. Peguei esse texto, né, achei bem interessante o modelo, levei para o meu secretário e disse, olha, vamos fazer um split payment aqui no Recife. Ele disse, não diga isso na Câmara de Vereadores do Recife, senão ninguém vai aprovar a tua lei. Mas aí a ideia, professor, foi utilizar o documento de arrecadação das receitas judiciárias, o DAGE, aqui do estado de Pernambuco, em que os emolumentos do cartório, isso deve se recordar, anteriormente os emolumentos eram pagos diretamente em cada cartório. Né? Acho que houve um movimento do CNJ, salvo equívoco meu, professor Hélio, do CICASE, né, em que o Banco do Brasil ofereceu uma solução, né, completa, tá, Sheila, para o Tribunal de Justiça e para os cartórios, em que os emolumentos, as taxas judiciárias, o serviço de prestação de serviço notarial registral, o fundo de gratuidade, né, que, enfim, consegue a emissão gratuita de certidões, nascimento, óbito, etc., para aqueles menos favorecidos, e o ISS, esses valores são concentrados num único pagamento, boleto bancário ainda, né?
e é feito o split naquele momento, lá pela gestão financeira. Então, o emolumento vai para o cartório, fundo de gratuidade lá para o FERC, né? A taxa de serviços notariais para o Tribunal de Justiça e o ISS, né, para a Prefeitura do Recife. Então, é feito de forma muito menos complexa a Shane, porque o ISS é cumulativo, não há crédito, débito, né? Há simplesmente uma antecipação do recolhimento, por sua hipótese, né? Enquanto que o vencimento, em regra, se daria dia 20 ou dia 10 do mês seguinte ao fato gerador. Nesse momento do split, né, do pagamento da taxa, né, do DART, do documento de arrecadação judiciária, no banco, né, é feito, né, o recolhimento em D+1, aqui no Recife, tá, desses valores todos. É um modelo, professor, que já temos aqui no Recife há muitos anos, há mais de década, né, e funciona muito bem. Funciona muito bem. Agora, evidentemente, a gente está falando agora, né, Shane, de uma complexidade muito maior. Inclusive, professor, a própria apuração, né, Shane, que a gente citou um colega, é o Paulo Yamada, que vem coordenando o trabalho de uma equipe enorme, né, é essencial até para entender, né, a mecânica, né, do IBS e da CBS. Inclusive, né, Shane, a repercussão disso lá na distribuição, né, dos recursos ao final. Então, professor, há um ciclo, né, que podemos explorar muito bem aqui no nosso grupo de pesquisa, né, nesse momento, estudando um pouco um dos meios de pagamento, talvez o meio de pagamento, até por sua característica de ineditismo no país, que chama mais atenção, né, mas há também, né, outros momentos posteriores, né, que são de essencial compreensão, né, para entender, né, como vai se dar, né, o procedimento, né, tanto, né, pagamento, da apuração, né, e da distribuição do IBS. A gente ter esse ciclo, né, completo de compreensão para os colegas aqui do grupo de pesquisa. Vou fazer uma pergunta comum para vocês dois, Roberto, Shane. Pontos positivos e pontos negativos. Eu queria escutar de cada um de vocês dois quais são os pontos positivos que vocês veem na reforma, particularmente no split payment, e pode ficar aberto na reforma, enfim, não é? Mas também os pontos negativos, se é que existem. Queria escutar vocês dois. Vamos começar por Shane, né, Roberto? Por favor, Shane. Eu acho que o principal ponto positivo, especialmente que a gente está focando agora nessa implantação inicial do split payment no procedimento padrão no B2B, é a questão da gente simplificar esses processos atuais de apropriação dos créditos tributários. Então, assim, entendo que, por um lado, o split payment ele é criticado como um possível vilão ao fluxo de caixa em função dele já antecipar ali o recolhimento do tributo. Mas ele traz esse outro lado que ele resolve esse problema que a gente tem hoje, que é gravíssimo do ICMS, desses créditos que estão travados ali, que demora muito para o contribuinte receber e que ele passa por processos manuais muito ali custosos, né? E esses processos atuais, esse modelo atual, ele também impacta o fluxo de caixa. Então, eu acho que eu já trago aí um ponto positivo e um ponto negativo, né? Ambos relacionados a essa questão do condicionamento do crédito ao pagamento. Então, assim, por um lado, a gente tem aí o split payment, que ele é criticado por já estar ali imediatamente forçando aquela segregação do tributo, mas, por outro lado, quando a gente está falando de B2B, a gente está garantindo uma apuração 100% automática, uma computação 100% automática dos créditos nessa liquidação financeira. Então, o processo indo não só ali realmente na parte da arrecadação do split payment, mas na apuração, né? Havendo aquela liquidação financeira com o split, imediatamente já sendo feita aquela segregação, isso já chega na apuração, a apuração já consome aqueles créditos e já faz a propagação para toda a cadeia daqueles créditos, e tudo 100% automatizado. Então, eu acho que um grande ponto positivo, eu coloco esse como sendo essa questão do cômputo automático dos créditos na liquidação financeira, tá certo? E aí, o split payment, que você pode falar também, que essa questão do cômputo automático dos créditos na liquidação financeira, ela também
funciona no recolhimento por adquirente, não só no split payment. E aí, o que eu diria que é um plus, assim, um a mais do split payment em relação ao recolhimento por adquirente, é ter aquela salvaguarda, aquela garantia de que vai haver todo o processo necessário ali para o cômputo dos créditos, sem necessidade de executar um passo adicional, que é o recolhimento por adquirente. Então, por isso que eu falo que o split payment nada mais é do que uma ferramenta dentro desse propósito do condicionamento do crédito ao pagamento. E até por isso, né, que eu reitero, né, que a gente enxerga essa entrada dele, do split opcional no B2B, como algo que alguns contribuintes vão, de fato, querer aproveitar para poder ter essa garantia da automação completa ali do seu fluxo de apuração. Tá? Eu diria que esse é o maior benefício do split payment. Fala-se do split payment como uma grande ferramenta antifraude, mas aí eu trago um porém, que é o que eu falei já sobre desafios que temos para o futuro. Vai haver uma dificuldade lá na frente em se colocar o split payment de forma absolutamente ampla para todas as transações tributáveis, em função da dificuldade operacional em se distinguir transação tributável de transação não tributável. Então, não enxergo que o split payment futuro no varejo, com modelo simplificado, seja uma bala de prata absoluta antifraude, tá certo? Eu até focaria mais nesse benefício dele para a automação completa da apuração do que pelo seu poder antifraude em si. E aí, Roberto, a tua perspectiva, pontos positivos e negativos? Perfeito, Sheila. Professor, eu vou ficar apenas limitado ao split, como um dos meios de pagamento do IBS da CBS, gente, porque realmente a reforma, eu diria que é uma reforma muito além da reforma tributária do consumo, professor. É uma reforma fiscal. Ela é, como o senhor muito bem colocou, e Shane, com muita precisão, alertou, ela envolve, enfim, a arrecadação, as finanças de estados e municípios, além de outros aspectos, como o senhor já tratou muito bem no nosso grupo, do Pacto Federativo, etc, etc, etc. Em relação ao split, eu vejo na Shane que há uma expectativa muito grande, como você colocou, em relação à possível diminuição da sonegação. Tá? Os exemplos nacionais, enfim, a literatura traz aí algumas características muito positivas do instrumento para segmentos específicos. Há certa crítica também em relação a uma amplitude, uma presença maior do instrumento, mas aqui no Brasil, Shane, precisa rodar melhor o modelo, mas há, professor, uma expectativa muito grande até do gap de conformidade. Então, um instrumento como o split, ele tende a diminuir esse gap de conformidade, e com isso todos ganham, porque você vai ter uma alíquota de referência menor em relação ao que teríamos ser um instrumento. Evidentemente, todo o desafio tecnológico, a Shane colocou da complexidade de passagem, mas realmente demanda, Shane, assim, um investimento em tecnologia, professor, robusto, demanda, é uma mudança muito forte da prática, inclusive, como a Shane colocou, do fluxo de caixa de empresas, uma adaptação necessária. Então, são instrumentos que é necessário o maior amadurecimento, acredito, para termos uma melhor leitura. Mas eu vejo como ponto muito positivo, um possível ponto muito positivo, exatamente essa possibilidade de conseguir uma diminuição da inadimplência, da sonegação, etc., e com isso termos uma diminuição desse gap de conformidade. Eu acho que esse é o grande, eu diria, ponto positivo do instrumento. Evidentemente, ainda é muito, diria, em termos teóricos, é necessário, preocupações, Shane, de fuga de meios de pagamento, a entrada do split deve
absorver ou não todos os meios de pagamento eletrônicos possíveis ou não, exatamente para que não haja, né, eu diria, uma natural, né, fuga de um meio de pagamento para outro em função dessa característica. Mas tudo isso, né, professor, está aí no backlog, né, da equipe, né, e os estudos, né, as regras de negócio, todas estão sendo desenvolvidas nesse momento. O que se acredita realmente é que, aliás, né, Shane, acho que podemos afirmar, apesar, né, de toda a necessidade, né, de investimento, né, acreditamos que sim, é possível, né, realizar os split payments nos moldes, né, que a Shane colocou. Tá? Claro que é algo faseado, é algo que não se pode imaginar, né, que teremos de partida, de início, né, em todos os meios de pagamento, o split super inteligente, por exemplo. Né, algo que será faseado, mas que vai, né, mostrar, né, toda a capacidade nossa aqui, das administrações tributárias do Brasil. Então, eu vejo, professor, como um ponto muito positivo, né, essa característica. E como a Shane colocou também, só reforçar, é uma preocupação muito evidente, é o fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa de empresas, né, que alguns modelos já, né, que estamos aí analisando, mostram realmente, né, dependendo aí, né, do momento que ocorre o split, se antes ou depois da data de vencimento do cumprimento da obrigação, né, quem vai financiar o quê, se é o fornecedor, se é o adquirente, né, tudo isso, né, é algo que precisa ser muito bem mapeado. E, Shane, é interessante, né, você tem aí uma enormidade de hipóteses, professor, uma enormidade de hipóteses. Quando você vai ver aí o mercado, como funciona o B2B entre empresas, né? Você percebe como ocorre aí uma certa, eu diria, né, um shield, que você não tem uma total percepção, né? E quando você vai conhecer melhor cada segmento, você percebe, né, que são regras, né, usuais, empresariais, né, regras de negócio. Me diz uma coisa, Roberto. Bem, segundo os dados do CETAD, né, do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, a gente poderia manter a carga tributária geral, uma redução da carga tributária individual em torno de 27%, acaso não tivéssemos a sonegação que temos no Brasil. É um número muito alto, que para mim parece um número muito alto. Aí eu pergunto, se vocês puderem responder, quais são os setores mais reativos ao split payment? Quais são os setores que mais resistem ao split payment? Vocês teriam condições de responder? Eu diria que, de modo geral, isso vai se concentrar no consumo final. Porque qual que é o ponto? É justamente a questão que eu falei, sempre volta lá, né? Do condicionamento ao crédito. Então, assim, em geral, você tende a ter mais um sentimento pró-split payment, onde há concessão de crédito. Então, assim, se você for para o B2C, varejo, consumo final, ou eventual setor de exceção em que não haja concessão de crédito, você tem ali uma tendência de não querer o split payment, porque aí é o que eu falei, quando você fala do fluxo de split, do fluxo de caixa pelo split, ele traz um ponto negativo e um ponto positivo. Então, o ponto negativo é um fluxo de caixa do ponto de vista do fornecedor que ele está antecipando o pagamento dele. Mas tem um ponto positivo do ponto de vista do adquirente que está tomando crédito, que está antecipando a tomada do crédito dele. Então, assim, onde você vai ter uma empresa não querendo adotar o split payment? Onde há somente ponto negativo e não positivo. Então, naqueles cenários em que o adquirente não toma crédito, é onde tipicamente você não vai ter naturalmente uma tendência de adoção ao split payment, né? E imagino isso mais no varejo, Certo. sendo o exemplo mais claro. Só para ficar assim mais claro para quem não estiver acompanhando, né? Uma venda, essa pessoa recebe um determinado valor, e esse valor parte é preço, parte é tributo.
E aí ela fica tanto com a parte do preço quanto a parte de tributo durante um determinado período, fluxo de caixa, para só depois entregar o dinheiro ao Estado como tributo. Então, normalmente, quando a gente fala em fluxo de caixa, é isso, ou seja, na verdade, a pessoa ficaria com o dinheiro do tributo durante um período maior. Com split payment, ficaria durante um período menor. Tem como a gente estimar, Shane, Roberto, esse período de fluxo de caixa atual no Brasil? Quanto tempo o empresário ele fica mais com o dinheiro do tributo, com a receita pública, em média no Brasil? Inclusive os bancos. Não tenho conhecimento de estimativa disso, sabe por quê? Porque aqui do lado do fisco, a gente tem uma noção ali sobre os dados do pagamento do tributo, mas a gente não tem noção dos dados do pagamento do adquirente, do cliente dele para o fornecedor. Então, a gente não tem esse dado, tá? Isso. Mas eu acho assim, que é muito importante sempre fazer esse contraponto do benefício ao fluxo de caixa do lado do crédito, porque realmente a gente tem um estoque muito grande e processos aí que duram anos e anos e anos de concessão de crédito, que hoje impactam negativamente o fluxo de caixa do fornecedor, e nesse aspecto o split payment e o recolhimento por adquirente, todo esse modelo da reforma vai ser muito positivo para os fornecedores. Então, o fornecedor ele está perdendo de um lado e ganhando do outro, né? Isso, apenas complementando, professor, rapidamente, há alguns estudos, né, principalmente de segmentos industriais, etc., algumas federações de indústria promoveram, né, Shane, alguns estudos nesse sentido, mas nada, eu diria, professor, muito técnico, tá? E nada, eu diria, sem uma abertura de discussão daqueles números, tá? Mas aí se fala, né, em 30, 35 dias, etc., né, hoje, né, em relação ao ICMS. Mas eu não tenho como afirmar, né, e são estudos muito segmentados, estudos que você encontra no agro, etc., promovidos, né, e entregues pelo próprio segmento. Tá? Então, de fato, como a gente colocou, não temos, né, essa informação via fisco, precisamos dessa informação via o próprio mercado. É interessante, né? Tributo é receita pública, né? Essa informação seria essencial, quer dizer, se a gente está colocando que a questão do fluxo de caixa é uma das questões principais de, digamos assim, de oposição, de resistência ao split payment, não seria o caso de o Estado já começar a ter ideia de quanto tempo esse empresário fica com o dinheiro público, com o dinheiro do Estado, não é, para trabalhar com as suas atividades, né? Porque esse empresário deve saber, porque se ele não souber, ele poderá sofrer bastante. Porque atualmente, quando ele recebe o preço, pode acontecer de ele estar utilizando aquele valor recebido como sendo dele e trabalhar como sendo dele. Vai ser um impacto para ele quando ele deixar de receber o valor do tributo, não é? Porque ele já recebia como sendo dele. Vocês não acham que é fundamental ter uma noção mais próxima desse aspecto? Porque me parece que a gente vai mexer muito com as empresas. Não é? Com aquela empresa que recebia o valor do produto ou da mercadoria ou do serviço, mais o tributo, e trabalhava o valor do tributo como sendo dela, não vai querer digamos assim, mudar esse sistema, porque até no próprio preço do produto isso vai interferir, não é? Não acham isso, não? Na verdade, eu vou te falar que, assim, pelo que a gente tem sondado, considerando os pagamentos a prazo, porque vamos falar, né, o split payment, ele acontece na liquidação financeira, e sempre que a gente tem um pagamento a prazo, o split ele ocorre a prazo também, parcelado também. Então, o que a gente está enxergando, na verdade, em muitos casos, é que o que vai ocorrer nessa liquidação financeira é que, em função de ser a prazo ou com ou parcelado ou com um prazo de pagamento, quando o fornecedor dá, por exemplo, 10 dias para você quitar, 20 dias para você quitar, muitas vezes o que vai ocorrer, e a gente está se planejando para isso, é que quando a instituição financeira for executar a liquidação financeira, aquele tributo, na verdade, já vai ter sido quitado. Isso vai ocorrer tipicamente em parcelamentos, da segunda parcela em diante, e nos cenários em que há um prazo para o pagamento, tá certo?
Então, assim, não trouxe os números aqui hoje de parcelamento, mas a gente está vendo bastante esse cenário, em que, na verdade, a instituição financeira vai verificar e vai identificar que, na verdade, aquele tributo já foi previamente quitado e não vai fazer segregação nenhuma. Tá? O split payment, nesse cenário que a gente está falando do procedimento padrão, ele está sendo instituído como uma ferramenta de garantia para o adquirente pessoa jurídica. Porque o adquirente pessoa jurídica, ele quer ter certeza que ele tem o crédito dele. Muitas vezes, o fornecedor já vai ter pago o tributo na apuração mensal dele, antes mesmo do adquirente ter aquela liquidação financeira, tá? Seja no atraso, ou seja quando ele tem um prazo a mais, ou seja quando ele está usando ali um meio de pagamento que tem uma liquidação financeira bastante atrasada, como é o caso, por exemplo, do cartão de crédito, que é só um mês depois que você paga. Mas aí você fala, para que então ter o split payment? Ele é uma garantia para o adquirente para, se no caso do fornecedor dele decidir ficar inadimplente, o split payment ele funciona ali como uma certeza para o adquirente que vai ser executada a segregação do tributo e que, com isso, ele vai ter o crédito dele automaticamente concedido, entendeu? Então, eu acho que é um pouco essa visão que a gente tem aí. Não necessariamente que ele vai ser sempre executado, mas ele é uma ferramenta de garantia. Então, o que a gente está tendo de feedback das empresas é o interesse em usar para ter essa garantia do crédito. Então, para o devedor, quanto mais, isso não seria uma coisa positiva, né? Aquela pessoa que realmente não paga como técnica de concorrência, de vantagem concorrencial. A tendência é, se um fornecedor é devedor, quanto mais, a tendência do adquirente dele acaba sendo que ele tem ciência de que, se ele não fizer um recolhimento por adquirente e optar por não usar nessa primeira fase em que é opcional, ele não opta por split payment, não faz recolhimento por adquirente e sabe que o fornecedor dele é devedor quanto mais, ele vai ficar sem crédito. Então, nesse sentido que eu acho que acaba sendo também vamos dizer assim, uma forma de mudar um pouco a operação geral, a dinâmica, especialmente nesse meio de cadeia. Porque a tendência é, se ele quer garantir o crédito dele, ele ou faz um recolhimento para o adquirente, ou ele busca o split payment, ou ele busca um fornecedor que ele sabe que é idôneo. E esses números, Roberto, vocês têm, mesmo que não sejam números tão profundos assim, vocês retiram de onde? A Receita Federal costuma trabalhar com o CETAD, né? Quais seriam as fontes? No caso aqui, nós somos um grupo de pesquisa, né? Se nós quisermos fazer um trabalho sobre isso, quais seriam as nossas fontes de pesquisa, fontes primárias, Roberto, Sheine, o que vocês recomendariam? Onde é que a gente pega esses dados? No que diz respeito às transações financeiras de modo geral, a gente tem tido bastante apoio do Banco Central, então o Banco Central está envolvido nesses grupos de trabalho conjuntos, tá? Então a gente tem aí requisitado deles alguns levantamentos. A nossa dificuldade, sempre assim, é quando a gente pega os dados financeiros junto ao Banco Central, esses dados misturam transações tributadas com não tributadas. E aí a gente acaba tendo que fazer um proporcional. Do nosso lado, nós trabalhamos muito em cima dos dados dos documentos fiscais. Só que aí, veja bem, cada um dos dados conta uma metade da história e são duas metades que não se encaixam exatamente. Porque do lado fiscal, eu tenho todas as operações fiscais relatadas. Do lado financeiro, eu não sei o que é tributado, não sei o que não é tributado, e eu não sei como aquilo se relaciona com os fiscais. Então, a gente acaba, em cima de ambos os dados, fazendo estimativas, mas a gente não tem, às vezes, um dado preciso que garanta, não, essa transação é desse documento fiscal e a gente tem certeza absoluta que o número é esse. Isso é uma dificuldade. Embora com essa dificuldade, eu notei que o Roberto está muito animado no que diz respeito à redução do gap de conformidade, né? Isso é um otimismo natural,
Não é? Ou a gente pode não ter muitas mudanças, de repente continuar com um volume de processos muito grande na área tributária, inclusive porque a gente ainda não falou muito sobre isso, eu sei que o tempo passa, o comitê gestor, a gente, né, eu tinha havia alguns juristas, Geraldo Taliba, falava que tributo bom era tributo velho. E aí, a gente não está diante do comitê gestor, diante do IBS, CBS, com muitos tributos novos e muitas dúvidas, e por isso o período de vacatio legis pode, que já é amplo, né? Que já é amplo, 33, mas também tem vacatio legis para 50, 70 anos. Não é muito otimismo, não, Roberto? Vacatio legis tão amplo a gente tem no Brasil que a gente não sabe bem o que vai acontecer amanhã. Com certeza, o arcabouço fiscal, né, se você recorda, para durar, né, o período não durou 2 anos, né? Mas, enfim, né, lembro bem dessa frase, né, do Jalal Taliba, né, e coberto de razão, você tem uma segurança jurídica maior, o tributo está mais maduro, mas eu acredito, né, há um certo otimismo, né, mas também até por acreditar que o grande móvel dessa reforma, professor, é a simplificação. Né, e essa busca pela simplificação, aparentemente, uma simplificação na legislação ocorre. Né? Você diz, olha, a legislação é muito complexa, etc, etc. Sim, né? Mas se nós vermos os grandes números, né? As 27 legislações de ICMS e as milhares de legislações de ISS, né? Todas reunidas, né? Num arcabouço normativo muito mais conciso, né? E único, né? Isso já traz, né? um ganho, né? E uma segurança jurídica maior. Evidentemente, há muito a ser discutido, tanto nos tribunais, né, quanto ainda em termos de doutrina. Isso só é um amadurecimento normal, a prática normal da tributação vai levar, né, essa segurança e esse amadurecimento do IBS e da CBS. Mas eu volto a ressaltar que, do ponto de vista operacional, né, Sheila, a grande preocupação é a simplificação. Né? Então, o ganho que a Sheila coloca, né, do direito a acreditamento, né, da questão financeira, etc., é o próprio modelo de apuração, professor, que vai ser extremamente transparente, né, e rico de informações, né, nota por nota. Né, isso vai levar, provavelmente, tá, a uma, eu diria, né, um grau, né, de... Evidentemente, você comentou muito bem, aquele que é devedor quanto mais, que faz isso, uma prática negocial, uma prática empresarial, esse não. Né? Esse não vai ter diferença nenhuma no seu modus operandi. Né? Mas para aquele contribuinte, né, que vai ter, né, um modelo operacional do IBS muito mais transparente, tecnológico, né, e simplificado, haverá sim um ganho, acredita-se sim que haverá um ganho muito significativo, né, nas relações fisco, ação tributária e contribuinte. Eu acho que o grande mote da reforma também, da simplificação, né, Shane, é a conformidade. A preocupação hoje é a conformidade, professor. Você trabalhar, né, oferecendo ao contribuinte a possibilidade de autorregularização, tudo isso. Né, porque, enfim, o senhor, né, como juiz federal, que milita, né, na área tributária, nossa, quantas lides o senhor tem, né, da matéria tributária? Né, todo o judiciário, né, federal e estadual como um todo. Né, então, a ideia, né, da reforma, além da simplificação, é a conformidade, a autorregularização, isso tudo passa, né, por uma maior transparência. Posso fazer um comentáriozinho em cima Claro, disso claro, daí? Sheila, claro. Eu acho que, especialmente quando a gente fala do cenário agora dessa apuração assistida, o foco nos documentos fiscais e a eliminação de declarações adicionais aos documentos fiscais, eu acho que a gente tem um potencial de redução do custo das empresas para ficar aqui com as suas obrigações acessórias. Isso pensando, obviamente, no futuro. No cenário de transição vai ser um sofrimento que só com a convivência de ambos. Mas encerrando o ICMS e ficando só o IBS, acho que a gente tem um cenário futuro de menor custo para as empresas que pretendam estar inconformes.
Então, gente, pelo horário já, uma última pergunta, porque eu sei que vocês têm os seus encontros profissionais, né? Me parece que tem 2 seminários, né? Logo depois. A pergunta, Roberto, e pergunto também a Shane, vocês vão falar sobre o quê? Não é que eu não tenha perguntado, provavelmente é algo muito importante. Eu queria que Roberto falasse, e aí, Roberto, você vai entrar em uma outra live, alguma coisa assim. Vai falar sobre o quê, Roberto? Faz um resumo para a gente. E a mesma coisa, Shane, faz um resumo para a gente. Super, mas na verdade é uma live, né, professor? Eu vou entrar numa reunião agora sobre a associação pública. Né? Acho que é um tema muito caro para a governança, né, Shane, do sistema operacional do IBS, da CBS, professor, basicamente, né, o artigo, acho que 493A, a Lei Complementar 214, né, até um artigo incluído pela Lei Complementar 227, agora em 2026, né, ele trata do novo modelo de governança compartilhada de sistemas comuns, né, da administração do IBS e da CBS. Comitê Gestor e Receita Federal, né, todas essas regras, né, de governança, de administração dos sistemas, né, comuns, tá, foi já instituída essa associação pública, né, mas tem toda aí um delay, né, para a formação dela, mas a gente não pode aguardar, né, Shane? Como foi colocada a ideia em fevereiro de 2027, então a gente precisa das soluções hoje, aliás, ontem. Então, vamos startar com o modelo mais simplificado, né, até a implementação de fato dessa associação pública. Então, vou me reunir a partir agora das 4 horas. Né, É uma dificílimo, né? Porque na situação em que o Brasil, porque eu tinha um professor, Marcelo Rebelo de Sousa, foi 2 vezes presidente da República de Portugal, dizia que dentro de uma federação é complicado, porque de repente o prefeito é de um partido, o governador é de outro, o presidente é de outro. Então, como é que vai juntar esses interesses, né? Boa sorte, Roberto. Não é Obrigado. fácil dentro de uma federação. E Shane, vai ser sobre o quê esse encontro que você vai participar logo mais? Estou entrando numa reunião com os colegas da Comissão Técnica Operacional aqui do Comitê Gestor. A gente está num grande desafio aí, num trabalho de construção desse Comitê Gestor, né? Saiu lá a Lei 227, expondo lá todo o formato, né? A organização do Comitê Gestor, mas para que seja possível, né? Compor esse Comitê Gestor, foram instituídas aí comissões técnicas de transição. Então, há vários colegas aí, indicados para essa comissão técnica que não estavam nos trabalhos do pré-comitê gestor. Então, ao longo dessa semana, tenho feito aí várias reuniões para fazer aí uma integração e trazer o pessoal à parte de todo o trabalho que foi feito até agora. Bom, gente, eu quero agradecer. Eu sei que vocês já ficaram até mais de 1 hora e 10 minutos. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês e dar a Roberto, a Shane, digamos, a palavra final, né? Muito obrigado mesmo por terem vindo e todos vocês que estão aqui na live. Nós estamos gravando, não é? Vamos distribuir isso logo depois. E se Shane quiser, não é, Roberto, participar, eu sei que tem pouco tempo do nosso grupo de pesquisa, eu entrego ao Roberto essa tarefa de convencê-la para participar dos nossos grupos aqui de pesquisa, Shane. Então, vocês com a palavra, gente. Muito obrigado por terem vindo. Perfeito. Shane, por favor. Eu só tenho a agradecer aí, acho sempre muito bacana a gente poder fazer essa troca de conhecimento. E, para finalizar, deixo uma mensagem positiva, né? Eu sempre gosto de falar que o mercado de tecnologia financeira no Brasil é de destaque em nível mundial. A gente tem transformação digital num nível inédito do nosso setor financeiro. Então, eu acho que se tem alguém que no mundo consegue fazer esse split mais elaborado da forma que foi sugerida, de fato, é o nosso país, né? Então, vamos lá que vai dar certo. Perfeito, professor. Eu só queria deixar realmente, primeiro, um agradecimento enorme a essa oportunidade nova que o senhor promove, os encontros, etc. Agradecer demais essa oportunidade, né? E agradecer ainda mais a colega Shane, tá? Pela disponibilidade, atenção, carinho aqui com o nosso grupo de pesquisa. Se Shane permitir, vou compartilhar o texto dela sobre o Spirit Payment, que é um texto riquíssimo, é um texto muito bom. Tá? E manter o convite, né, para os novos encontros, Shane, se você puder participar, e principalmente, né, se puder agregar aí todo o seu conhecimento
né, nosso grupo de pesquisa, você não tem apenas um convite, mas tem um tapete vermelho, né, professor Hélio? Aqui aí, permanente, tá? E já convidá-la, professor, para os nossos seminários presenciais, né? A Xene conhecer aqui, já esteve aqui conosco no Recife, acredito que dezembro de 2024, né, Xene? Mas muito rapidamente, agora a gente pode convidá-la, professor, para o seminário de pesquisa aí, talvez internacional, trazendo o pessoal de Claro, Portugal, da Itália. e já fizemos fora do Brasil também, né, Roberto? Fizemos mais de uma vez em Portugal, né? Também E tem isso. Tá? é É o isso. convite, Xene, fica E- nessa. Tá? Você é mais do que bem-vinda. Muitíssimo Exatamente. obrigada. Valeu, gente. Valeu, Sheine. Muito obrigado, Obrigada, pessoal. Roberto. Tchau, tchau. Uma Valeu ótima. para todos vocês que estão aqui. Muito Valeu, obrigado. gente. Muito Até lá. obrigado mesmo. Para todos vocês. Parar de gravar. Muito obrigado, professor, novamente, tá? Uma ótima tarde. Eu pedi só licença realmente aqui,